Louvado seja Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 50. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler os primeiros versos do capítulo 50 do livro de Gênesis. Então, José, o nome José quer dizer, significa aquele que veio acabar com as minhas vergonhas, ou seja, aquele que veio me tirar a vergonha do meu opróbrio. Isto é que significa José. Quando ele recebe um nome no Egito por Faraó, de Zafanate-Paneia, esse nome quer dizer o Salvador do mundo. Aqui nós o encontramos sendo chamado de José. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Pai, abra nosso entendimento e abençoe os nossos corações com a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Primeiro, nós temos um agradecimento do irmão Antônio de França, que Deus concedeu a ele uma vitória na hora certa. Deus nunca chega atrasado, né? Depois nós temos uma pergunta, pastor César: que sinal foi este que Deus colocou em Caim? É só você fazer o paralelo, é só você traçar o paralelo. Qual é o sinal que Deus coloca sobre o seu povo? A Bíblia mostra no capítulo 9 do profeta Ezequiel que Deus mandou assinalar na testa todos os que gemem por causa das abominações. Depois você vai para Efésios capítulo 4, verso 30, e você vai ver que o sinal que Deus coloca sobre o seu povo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, este sinal, ele basicamente se traduz nisto: uma fé genuína na palavra. Isto é a prova cabal que um homem tem o Espírito Santo, é que ele tem uma fé genuína na palavra. E aí tem os sintomas que acompanham. Se você tem uma fé genuína, você vai viver aquilo que você crê. E se você vive aquilo que você crê, você é uma pessoa alegre, entusiasmada. E se você vive aquilo que você crê, você também sofre como o próprio Espírito geme. Você também geme sabendo que o mundo está à beira de uma destruição e as pessoas estão caminhando para a destruição sem saber do momento em que estão vivendo. Então, quando você quer saber qual é a marca que Deus pôs em Caim, você pega o oposto do que Deus põe no seu povo. Se Deus deu fé,
o diabo colocou uma marca sobre a sua raça que se chama incredulidade. Este é o sinal que foi colocado sobre Caim, a ponto do próprio Deus vir dizer: se você quiser se arrepender, você pode mostrar, fazer o que quiser, as pessoas jamais crerão. Esta é uma prova cabal da origem e o sinal que está colocado sobre eles. O irmão Branham pregou duas mensagens seguidas: a marca da besta e o sinal de Deus. Duas mensagens, uma pregada numa noite e a outra na outra noite. Na primeira noite ele falou sobre a marca da besta e referiu-se a Caim como tendo esta marca. E na verdade, Caim é produto da primeira besta que existiu, que é a serpente. E ele recebe este sinal de incredulidade, de resistência a Deus, a sua palavra. Então não importa se as pessoas carregam a Bíblia, se leem a Bíblia, mas se você não vive a Bíblia, por que você lê, carrega e não vive? Então, tem alguma coisa que está errada em algum lugar. Amém? Então, o sinal de Caim era um sinal de incredulidade, as pessoas jamais vão crer. E a sua linhagem na terra está marcada com este sinal. Assim como a linhagem de Deus também está marcada com o sinal de Deus. O que está na Bíblia ecoa dentro do seu coração. Há uma ressonância. Aqui e aqui você apenas diz amém. Porque a Bíblia diz: a noiva e o Espírito dizem amém. É a mesma coisa. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Nós estamos estudando o Gênesis e chegando no final do livro de Gênesis. Seria arrogância, petulância, falar sobre o que Deus nos deu como inspiração neste livro do Gênesis. Pode alguém pensar que eu estou querendo me exaltar ou alguma coisa assim. Mas você sabe, o profeta William Branham disse que Abraão era a representação da fé, o Isaac a representação do amor, o Jacó a representação da graça e o José da perfeição. E Deus nos levou estudando o que era fé, o que é amor, o que é graça, o que é perfeição, quando nós paramos este ano para estudar o Gênesis, a dar vida a esses personagens, a mostrar que esses personagens, eles não são coisas do passado, mas identificá-los na nossa própria existência. E nós chegamos, então, olhando que a fé gerou o amor gerou a graça, e a graça está doente quando a perfeição vem se encontrar com ela. Nós estamos olhando que o mundo está vivendo os dias finais em que a porta da graça está para se fechar. Em outras palavras, deixa ser bem claro aqui, o irmão Branham disse: se você quer saber a hora, olhe no seu relógio. Se você quer saber o dia e o mês, olhe no calendário. Se você quer saber o tempo em que nós estamos vivendo, você tem que olhar para Israel. Estas são palavras do profeta. Israel é a figueira que brotou em 1948, mas antes dela se tornar uma nação independente, em 7 de maio de 1946, o anjo do Senhor apareceu visivelmente ao irmão Branham quando ele estava numa caverna orando, e disse para ele que duas coisas estavam acontecendo naquela noite.
7 de maio de 46. Portanto, 2 anos antes dos homens declararem Israel como nação. Deus o estava comissionando a ir para o mundo e trazer esta mensagem. 7 de maio de 46. E a segunda coisa, ele disse, hoje Israel se reconstitui como nação diante de Deus. Essas duas coisas correm paralelas. Por que correm paralelas? Porque é Bíblia. Se você notar, quando a Noemi volta para a terra, para Belém, a terra onde ela houver abandonado, ela não volta sozinha. Ela volta com Ruth, que era uma gentia, que iria se casar com Boaz. Então Israel, para voltar para a terra, para voltar a ser uma nação, ela tinha que ter paralelamente junto com ela uma outra personagem, que é a igreja gentia que vai se casar com Cristo. Por isso, na mesma noite, o anjo disse, são duas coisas que estão acontecendo hoje. Você está sendo comissionado. Eu pediria para os irmãos, quem não estava no culto de quinta-feira, para mim, eu tenho 41 anos que estou servindo ao Senhor, 44 anos que estou servindo ao Senhor nesta mensagem, e essa fotografia eu vi essa semana, eu não conhecia. Isto me impactou. E eu pedi para mostrar aqui no culto de quinta-feira, se os meninos puderem preparar essa foto do irmão Brana, eu gostaria de mostrar para os irmãos que não estavam aqui, porque nunca houve e nunca haverá. Eu vi um pastor assembleiano, lá dos Estados Unidos, um velho assembleiano, falar sobre o ministério do irmão Brana, e disse, se em algum momento você ouvir alguém falar deste homem, saiba que aqueles que falam mal deste homem, isso é um assembleiano defendendo o irmão Brana, nunca fizeram 1% do que este homem já fez, o que Deus fez através do ministério dele. Então, dê uma olhada, se os irmãos conseguirem, só numa foto que eu vi, onde havia, sei lá, dezenas de macas na frente do púlpito, e não era questão de vir com macas e voltar com as macas, não, as macas ficavam e as pessoas voltavam curadas. Então, é uma coisa tão impressionante, então com essa foto aí, eu disse, nunca mais vai haver no mundo um ministério semelhante. Não adianta, as pessoas podem dizer que tem um peru quando tem um pintinho, mas na verdade não tem nada. O irmão Brana era um homem semi-analfabeto, nunca foi a um seminário, mas pregou e abriu a Bíblia de maneira que nenhum teólogo teve condição de abrir. O irmão Brana era um homem semi-analfabeto, desprovido de qualquer intelectualidade, e nenhum homem operou tantos milagres e maravilhas como aconteceu no ministério dele. Dê uma olhada só na frente do púlpito ali, a quantidade de macas que estão ali. E como disse este velho pastor assembleiano, sabe, disse, as pessoas que querem criticar esse ministério deveriam ter vergonha, porque nunca fizeram nada, nunca ensinaram nada, apenas copiaram algumas coisas do irmão Brana e saíram ganhando dinheiro. Isso é a situação do Edi, do RR, do Osborne, de não sei tantos outros, que reconhece que nunca houve e nunca haverá um ministério que operou tantos milagres. Isso não era ele, esse era Jesus Cristo. Mas o que eu gosto de tudo isso é de pensar que a gente vendo um quadro desse, eu nunca, jamais vou tentar fazer uma imitação,
Primeiro, por quê? Porque este homem chamado William Branham nunca ajoelhou, se trancou e disse: Deus, me dê um dom de cura. Nunca disse: Deus, me ajuda. Não. Deus veio e disse: a você é dado isto. Então, dons são dados assim. A você é dado este poder. Agora, este homem tinha tanta consciência do que estava fazendo, que disse que quando a porta da graça se fechar, e ela está fechando, nós estamos nos últimos momentos. A humanidade não consegue ler o que está passando na frente dela. Os fatos que estão acontecendo. O irmão Branham diz: quando a porta da graça se fechar, e não houver mais graça, a noiva receberá um avivamento interno. Não será, porque esta é a verdade. Cura divina, disse o profeta. Deus usou como uma isca para trazer a palavra, a mensagem. Mas escutem, ele diz: sabe o que produz cura divina? Uma multidão mista. De gente interesseiros e inconversos, como nós estamos vendo no mundo hoje. Mas este momento em que a noiva está se preparando para viver, não é para trazer uma multidão mista. Não é para formar uma igreja. Mas será o poder sobrenatural do Espírito Santo para devolver tudo que está profetizado e que aconteceu nos primeiros dias da igreja em Pentecostes. Preste bem atenção, que começa assim: o coração da multidão dos que criam. Coração, unanimidade. Nada, acaba as divisões e os pensamentos próprios. E acaba a questão de liderança de homem. Que o grande problema com Deus é com os pastores, com os líderes. Porque eles fazem cercas, eles impedem o companheirismo, eles cercam o povo, eles se acham donos do rebanho. Esse é o problema. Mas a hora que o grande poder sobrenatural do Espírito vier, e só virá depois que a porta da graça se fechar, então a noiva sofre um reavivamento interno. É uma chuva que levanta as águas, que põe o povo de Deus juntos, porque não existe no céu um lugarzinho para a igreja de João Pessoa, separado da igreja de Sapé, separado da igreja de Gravatá, separado da igreja de Goiânia. Não, não existe isso. Existe um céu que habitarão aqueles que foram redimidos e resgatados pelo sangue de Jesus. Viu? Então, este poder vai levantar. Homem vai sair da frente. Quero que você note que não haverá um que vai aparecer lá como o elemento da fé, o elemento que realiza. Não. O poder sobrenatural do Espírito visitará sua casa, sua família, sua vida. É através da noiva, não é através do pastor César, é através da noiva que Jesus realizará a sua obra final. Através da noiva, por quê? Porque a noiva tem orações, tem rogo, tem intercessões pelos seus parentes. É nesta hora que vai acontecer o que aconteceu na casa da irmã Hattie Moser. A casa da irmã Hattie Moser era uma casa em que seus filhos nunca quiseram nada com o Evangelho. Mas nesta hora, o sobrenatural de Deus não respeitará livre-arbítrio. Para dizer assim, você quer? Não. Você, irmã Isabel, é que quer. Você é que tem orado pelos seus filhos. Você é que tem orado pelo seu lar. Então não é questão do seu marido ou dos seus filhos querer.
você, a sua fé quer, a sua fé creu, a sua oração foi ouvida, você está esperando, Deus visitará, Deus vivificará, Deus arrastará, Deus fará vir sem que haja nenhum, que não, eu quero, não é questão de você querer. Os filhos da Rat Musa nunca quiseram nada. Ela disse, eu quero a conversão, o irmão Brana disse, eu te dou. Agora o irmão Brana disse, olhem bem aquela fotografia que eu disse. Ele disse assim, o que aconteceu no meu ministério estará em plenitude na noiva. Ele disse, isto aqui é só a ponta, é só uma gotinha da água, porque hoje a noiva está no mundo, não é uma reunião desta. A noiva está no mundo e a noiva receberá a visita, porque passa céu e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Aqueles que estiverem na terra prontos. Eu não quero dizer, preste bem atenção, eu não quero dizer que noiva é todo mundo que vem para o tabernáculo, não é noiva, não é todo mundo que diz que crê na mensagem. Eu estou falando da noiva. Noiva são aqueles que realmente a mensagem os preparou para esse momento. Não é porque está aqui porque é noiva, não. Tem muita gente que está aqui que faz é sujar a mensagem. Estou falando aqui ao redor do mundo. Estou falando de noiva. Então, aqueles membros da noiva receberão aquilo que aconteceu lá, a cura. Não haverá um só doente entre nós. Não haverá um só problema que não virá a solução. O mundo estará perdido, porque a porta da graça fechou. Este momento, disse o profeta, será como que 30 ou 40 dias. Você preste atenção que a manifestação da palavra falada, as 5 vezes que veio no ministério do irmão Brana, nunca veio com o profeta na plataforma. Isso é para mostrar que não é dentro da igreja. É lá no campo, é lá em casa. Sabe aonde? Onde você estiver, Deus vai fazer coisas maravilhosas acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu não estou preocupado com isso, sabe? Eu não tenho que fazer aqui uma imitação, criar, porque eu conheço isto muito. Não é esse o objetivo. Mas vamos então seguir aqui. Eu estou mostrando para você que a graça, que é Jacó, adoece quando a perfeição chega no final. Se você notar, a graça está doente. Em outras palavras, a unção está deixando as páginas da Bíblia. Em outras palavras, a unção está deixando a mensagem. Por quê? Porque a porta está fechando. Por que que a porta está fechando? Ela tem que fechar para os judeus, para os gentios, para ser aberta para os judeus. Agora, o mundo não entende bulufas do que está vendo. Você quer ver como não entende? Quer ver como não entende? Israel tem um presidente que se chama Benjamin Netanyahu. Quando nós estávamos lá agora, no mês passado, ele foi eleito pela 4ª vez como primeiro-ministro de Israel. Sabe o que é que eles entendem sobre isto? Nada. Porque, na verdade, se havia um homem chamado José, é porque ele seria o salvador do mundo. E ele estava ali para fazer aquele papel. Pergunte aos judeus se eles sabem quem é Benjamin Netanyahu. Ele disse, um primeiro-ministro que não está satisfazendo. Por que não está satisfazendo? Porque está cuidando dos ortodoxos, daqueles judeus que andam com um chapéuzão e com a barbona lá, e que estão lá no templo. Disse, ele está tirando o dinheiro da educação e da saúde e dando para estes que estão aí na beira do muro rezando o dia inteiro e não trabalham. Porque eles não trabalham, os ortodoxos. Aqueles judeus que você vê lá no Muro da Lamentação, que eles fazem o dia inteiro é ler a Torá e orarem. Só isso. E o governo paga eles, e eles têm 12, 15 filhos cada um. E o governo paga eles para eles. E a população de Israel está revoltada.
Sabe? Fizeram agora novamente uma eleição antecipada para ver se derrotavam o Benjamim. Por quê? Porque está sustentando, o dinheiro que era para dar para o povo educar, e dar para a saúde, dar para não sei o quê, está dando para esse povo aí. Sabe, na verdade, não sabem, e eu disse lá em Israel agora, que quem sustenta aquela nação são aqueles que estão lendo e orando. E aqueles que estão lendo e orando, dizendo, Senhor, manda o Messias, eles estão orando por você todo dia, dizendo, se o Messias vem para ele, escuta, isso não acontece sozinho, se o Messias vem para ele, primeiro ele vem para você, para casar com a noiva, para poder se apresentar aos seus irmãos. Essa é a história de José. E este homem que está lá, o nome Benjamim, é um dos filhos de Jacó, quer dizer, filho da minha destra. Nataniahu, ou Nataniahu, quer dizer, Deus deu este homem, que é um homem de poder, para cuidar da nação de Israel. Por quê? Porque esta é a hora em que o mundo desconhece o que está acontecendo. Por exemplo, recentemente, nos últimos 2 anos, em 2014, a ciência mostrou, aliás, Deus mostrou no céu, 2 grandes eclipses em que a lua se tornou vermelha. Engraçado, parece uma coincidência. 2 eclipses em 2014. Enquanto os judeus celebravam a Páscoa, o outro no dia da festa dos tabernáculos. Coincidência? Não. Só houve 10 desses eclipses no mundo. E agora, do ano passado para cá, 2 aconteceram quando Israel estava celebrando sua Páscoa. O irmão Brana disse, se você quer saber a hora, o tempo, olhe para Israel. Deus mostrando sinais no céu da hora que estamos vivendo. Você diz sinais no céu da hora que estamos vivendo? Estou falando para quem conhece a Bíblia. Leia Joel capítulo 2. Em Joel capítulo 2, Deus promete dar o Espírito a todos os povos. E isto Pedro faz menção no dia de Pentecostes. Esse povo não está embriagado. Este é o cumprimento da profecia de Joel. Mas o profeta Elias veio para nos levar ao cumprimento desta profecia. Mas quando Joel falou dos sinais de Deus dar o Espírito, Deus disse, e então farei que a lua se converta em sangue. Antes, leia lá Joel capítulo 2, verso 30, do grande e terrível dia do Senhor. Mas antes do grande e terrível dia do Senhor, o profeta Malaquias disse, eis que envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Veja, 2 eclipses o ano passado. Quando eu estava em desespero a semana passada aqui, sem entender o que é que estava acontecendo, nem me lembrava. No sábado, 4 de abril, agora, da sábado passado, que ontem fez 8 dias, 4 de abril, houve novamente um eclipse. Quando? Quando Israel estava celebrando a festa da Páscoa. Está profetizado, está predito pela ciência que dia 28 de setembro deste ano haverá um outro eclipse, em que a lua se transforma avermelhada pelo sol. Sabe quando? Quando Israel estiver celebrando o dia da festa dos tabernáculos. O que está acontecendo? O que está acontecendo?
Será que nós estamos mortos e não estamos entendendo nada? Será que você não entende? Quando o irmão Branham ia pregar a mensagem às 7 eras da igreja, por muitos e muitos anos o Papa não ia em Jerusalém. Ele sai do Vaticano, acontece um eclipse. Deus desenha no céu às 7 eras o que o profeta havia desenhado em seu escritório para pregar. E o que mais tarde o anjo do Senhor desceu e desenhou na parede do tabernáculo Branham, e estas mãos aqui tocaram naquela parede, diante de quase 400 pessoas, Deus desenhou, o anjo do Senhor desenhou no tabernáculo Branham, diante das pessoas, o que havia sido desenhado do céu e o que o profeta havia desenhado. O Papa estava indo a Jerusalém. O Papa é a primeira besta de Apocalipse, capítulo 13. Eu não quero dizer que este seja o homem, que esse é o homem que o diabo vai encarnar para fazer dele a besta. Porque hoje ele opera no ministério do falso profeta. Por que o ministério do falso profeta? Para vindicar o ministério do verdadeiro profeta. Ele é anticristo, ele é falso profeta e vai a besta, um poder. Aí você pare e preste atenção. Mas a Bíblia fala, em Apocalipse capítulo 13, de uma segunda besta, que uma sobe do mar e a outra se levanta da terra. Uma é Roma, outra chama-se Estados Unidos da América. Esta segunda besta, diz a palavra eterna de Deus, o pensamento eterno, que é um poder que vai dar força para a primeira besta, para que ela manifeste o seu ministério. No dia 28 de setembro deste ano, está predito um eclipse quando Israel estiver comemorando a festa dos tabernáculos. Mas, do dia 22 ao dia 27, a primeira besta visita a segunda besta. Está marcada a visita do Papa aos Estados Unidos, do dia 22 ao dia 27 de setembro. Mas as pessoas não podem entender que este homem que está no poder nos Estados Unidos, este negro, foi levantado por um propósito. O nome dele chama-se Barack Obama Hussein. Você sabe o que é isso? Isto é um muçulmano, filho de um descendente muçulmano que acaba de assinar um acordo com o Irã, para que o Irã desenvolva uma bomba nuclear. É o pior inimigo de Israel. Os cidadãos americanos estão revoltados com Barack Obama, não acreditam, o mundo está pasmado de ver os Estados Unidos fazer um acordo com o Irã. Você sabe o que está acontecendo no mundo? Isto é apenas para dizer a você aqui hoje de manhã e para quem está na internet: a graça está doente. O José vai chorar, porque a porta da graça vai fechar. Coisa boa é ter profeta. Olha, eu vou dizer para você, eu não estou aventurando nada não. Eu estou vendo nos 44 anos dentro desta mensagem o desenrolar da história. E o cumprimento de tudo que o William Branham falou, vindo se desenrolando. Vivi para ver. Parecia muito dizer, se Deus não ressuscitar, não destruir esta geração, terá que ressuscitar Sodoma.
eu vivi para ver o que é Sodoma. Não estou assistindo um filme de ficção. As pessoas parece que perderam a sensibilidade. Eu vivi para ver que dia eu estou vivendo. Que hora. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, dizendo para você que as minhas mãos tocaram o cumprimento das Escrituras, como foi nos dias de Noé. Eu vi a população mundial se multiplicar rapidamente, como foi nos dias de Noé. Eu vi as mulheres terem tantos aparatos e coisas para se tornarem bonitas. É a preocupação das mulheres é serem apenas belas. Isto é exteriorismo, é algo exterior. Eu quero saber do que Paulo diz, que a beleza das mulheres santas vem de um caráter e não de uma aparência. Não estejam preocupadas com cabelo e com vestiários e com corpos bonitos. Isto não te põe no arrebatamento, mas preocupe-se com a sua alma, com a sua vida. Com isso eu não estou dizendo que você não pode ser bonita. Estou dizendo que eu vivi um momento de ver a preocupação do mundo em criar cosméticos e produtos e lamas e barros e cremes e não sei mais o que, para tirar defeitos, para cobrir defeitos, para fazer o quê? E a alma? E o povo põe-se bonitos corpos de homossexuais, bonitos corpos de lésbicas, bonitos corpos de adúlteros e adúlteras, para serem queimados no inferno. Foram bonitos para morrerem afogados no dilúvio. Vivi os dias em que assisti com os meus olhos a Suprema Corte de uma nação passar por cima da Constituição para dar lugar para homossexuais, dizer que eles podem se casar, homem com homem e mulher. Vivi os dias em que a Suprema Corte de uma nação quebrou sua própria Constituição. Vivi os dias em que vi a Suprema Corte assinar e dar um habeas corpus para um corrupto que estava roubando, envolvido em escândalos, sendo acusado das coisas piores, receber um habeas corpus antecipado, que ele não precisava dizer a verdade em juízo. Que hora estamos vivendo? Vamos olhar para Israel? Vamos voltar os nossos olhos para Israel. Que quiserem processar, que processem. Quero dizer para você que a nossa hora está chegando. E sem dúvida quero dizer a você aqui hoje de manhã, se há alguma coisa errada na sua vida, acerte, porque só existe uma brechinha para você. E vou dizer a você aqui hoje de manhã, que tem brincado e abusado com a graça, numa destas horas você procurará a misericórdia e a porta estará fechada, e o que estará na porta da tua casa é a desgraça. Quero dizer a você hoje de manhã que chegou
se você parar para prestar atenção, Deus tem tido paciência com você por muito tempo. A graça tem te acobertado por muito tempo. Mas escute-me nesta manhã, a graça está esgotando a paciência. Está escrito: quando a taça de abominação dos amorreus se completasse, a ira de Deus visitaria a terra. Quero só dizer a você, a prova que a porta da graça está fechando. Não há mais muitas conversões. Não há mais muitos milagres. É um gotejar aqui e ali. Você vai às praças, você vai à televisão, você vai ao rádio, você esforça de todas as maneiras, você cria todos os mecanismos. Não, nunca mais. Porque é até bíblico. Se você tiver olhos espirituais, se você não for um leitor da Bíblia, que vive com tapa aqui, ó, igual cavalo, é você ler. Leia as cartas do capítulo 2 de Apocalipse, você vai ver que a era da porta aberta é a era que passou. Eis que pus uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Foi Filadélfia, Laodiceia, ele está dizendo: eu cheguei, estou batendo na porta, estou chamando você. A porta da igreja de Laodiceia está fechada com Cristo para fora, e ele chamando um e o outro: se alguém ouvir a minha voz, indivíduos, não mais o grupo, alguém, um aqui, outro acolá, abra a porta para que ele entre. Se você já me deu crédito alguma vez, me dê crédito nesta manhã. Chegou a hora de deixar de brincar de cristianismo. Chegou a hora de tirar, de abrir o coração, de limpar o coração, de chegar diante de Deus e dizer: eu não quero coisa errada, nem mentira, nem orgulho, nem ódio, sabe? Nem divisão, nem nada contra meu irmão, nem contra meu vizinho. Eu quero estar com o coração limpo. Chegou a hora de arrumar a casa, pagar as dívidas. Chegou a hora de limpar as mãos. E volto a dizer, o que seria se você que já me ouviu tantas vezes, amanhã procurasse por Deus e não encontrasse em Deus favor nenhum? Satisfeito? Faça um balanço aí. O que é que quer me tirar do arrebatamento? Compensa? Dinheiro? Fama? Sexo! Sexo! Roupas! Amizades! Novelas! Que tal? Vou falar uma coisa que não são minhas palavras, são palavras de William Branham. O mundo não crê em arrebatamento. Talvez esse seja você. No mundo, não. No mundo as pessoas não creem no arrebatamento. Pergunto para você mesmo aí, por que eu estou aqui? É pelo arrebatamento ou é para Deus ajudar minhas finanças, e ajudar meu casamento, e ajudar a minha vida? Pergunto para você!
O que você quer? O mundo antediluviano nunca creu que ia haver um dilúvio. Sodoma nunca creu que ia ser destruída. Eu acho que os sodomitas olharam para o céu, iam para os seus bacanais, homossexuais, lésbicas e toda sorte. Deus! Deus nem está vendo isto. Vem cá, menina, você é muito bonita. Você acha que a sociedade vive diferente hoje? Então leve com você. Eu e você tivemos a oportunidade de ver esta Bíblia se cumprir e ver os dias de Sodoma diante de nós. Mas não tivemos o despertar de Deus que para os dias de Sodoma estava atrelado uma profecia que dizia: como foi nos dias de Sodoma, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Talvez você esteja vendo exatamente como Ló viu. Não concordo com este mundo. Mas você sabe o que aconteceu? Você sabe por que isso vai acontecer? Ló não é figura da noiva? Ló não é figura daqueles que estão fora de Sodoma? E eu vou dizer para você: ponha Sodoma fora da sua vida, ponha Sodoma fora da sua casa, ponha Sodoma fora dos seus limites, na sua veste, na criação dos seus filhos, na maneira de você viver. Ponha Sodoma para fora. E vou mostrar a agonia de um pastor, de um pregador. O irmão Brana pregou desespero. Quando chegou à tarde na igreja, falou: o povo, está todo mundo para arrumar a vida. Era o povo mais indiferente que se podia pensar. Eu estou gritando aqui. Quanto de efeito isso terá na sua vida? O que é que vai mudar na sua vida? Mudará. Mudará muito tarde. Quando Jacó morreu, a perfeição chorou. Só a perfeição. Olhe que a Bíblia diz: e José se lançou sobre o seu pai. Só a perfeição. Porque sabia que não havia mais esperança. Leia a Bíblia como ela foi montada, como ela foi escrita. Por que Moisés foi escolhido para escrever a Bíblia? Por que os livros da Bíblia estão colocados da maneira que estão? Por que Gênesis terminaria com a morte de Jacó e a morte de José? Para iniciar o êxodo. O que é o êxodo, pastor? Um tempo de opressão sobre aqueles que restaram. Opressão de um rei que não conheceu José. Representação do diabo agora.
O que fará? Opressão. O que fará? Arrancava a pureza das moças, dos filhos dos judeus. Mataram as crianças. O que aconteceu? O povo de Israel foi chicoteado e oprimido. Isto é o restante que ficar. Quando a porta se fechar e a graça se for e a perfeição já não existir, então espere a tribulação. Esta é a hora que você vai acordar e dizer: mas eu sabia que Êxodo era o segundo livro da Bíblia, mas não sabia o que significava. Me desculpe a expressão. Será que você gosta de cacete, de pau na cabeça? Você não quer a graça, que é um favor imerecido, que é a paciência, que é a longanimidade, que é o perdão, que é Deus tentando te ajudar com conselhos, te mostrando que não é assim, não pode ser assim, não se vive assim, não age assim. Você quer é pau, você quer é sofrimento, você quer é lágrimas, você quer é angústia, você quer é ver a morte e dizer: morte, me mate. E ela vai dizer: não, agora não. Sofra mais. Isto é fechamento da porta da graça. E se você não sabe, tem que ser assim. Os Estados Unidos da América apoiou Israel desde sua fundação, foi seu maior aliado até hoje. Mas leia as manchetes de jornal. Nunca estivera tão fragilizada a relação de Israel com os Estados Unidos como está agora, a ponto de haver um rompimento. Mas por que tem que haver um rompimento? Porque tem que haver um rompimento. Porque os Estados Unidos, a segunda besta, tem que dar força para a primeira besta, para esta liberação. Foi por isso que esse acordo aconteceu. E eu estou dizendo para você, hoje se cumpre as Escrituras diante dos nossos olhos. Sabe, hoje as Escrituras estão se cumprindo, está se montando o quadro para que aquela hora chegue. Viu? Para que todas as nações, sabe o que é Israel? 1% da população mundial. Temos 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões, temos 7 milhões de habitantes em Israel. 1%. E, no entanto, este 1% é o aviso de Deus para o mundo. Olhem para Israel. Olhem para o que está acontecendo. Deus está advertindo. E estas nações todas agitadas por causa de Israel. Mas não é por causa de Israel. É porque esta palavra é a verdade. Aleluia. Sabe por quê? Porque é a hora em que está chegando o nosso momento. O momento das lágrimas serem enxugadas. O momento da visita do sobrenatural para restaurar lares. O momento em que esta palavra será cumprida cabalmente em nossas vidas. Eu estou aqui nesta manhã chamando a você, por favor, não fique fora. Seria triste pensar que você bateu. Já imaginou? Pense aí, como foi nos dias de Noé. Como é que foi nos dias de Noé? Noé entrou na arca, a porta se fechou, Deus levou a chave. Acabou? Não posso colocar ninguém. Quem estava dentro estava, quem estava fora ficou. Você acha que quando as primeiras gotinhas de chuva começou a cair no telhado, do jeito que você ouve lá, teco, 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 vai chover. As pessoas não se lembraram da arca? Se lembraram. Vamos lá, a chave não estava mais com Noé. A porta tinha fechado.
não havia mais esperança. Jesus disse, como foi nos dias de Noé. Oremos hoje, enquanto existe uma brechinha. Ore pelos seus parentes, ore pelos seus amigos, ore pela sua família, ore pela sua própria alma, antes que a porta se feche e a sua oração baterá numa porta de bronze fechada. Nunca mais se ouvirá. Ore, deixe a sua oração lá na taça de oração dos santos. Porque quando Deus for fechar, Ele não se esquecerá de nenhuma de nossas orações. Você nunca vai entender isso. Por mais que eu tente dizer às pessoas, elas não entenderão. Foi a minha experiência de ir a Israel a primeira vez. Quando cheguei no Muro da Lamentação, coloquei minhas mãos. E quando fui orar, o que desceu no meu coração foi isso: Senhor, por favor, quando tu voltares, não esqueça de nenhum dos meus irmãos. E eu oro que Ele não esqueça a família Rocha Ferreira. Que Ele não se esqueça de nós. Orei por vocês. Seria muito, muito triste não encontrá-los do outro lado. Ou você não me encontrar. Eu não quero ficar. Eu estou dizendo a você, tenhamos coragem de entrar nesta brechinha, porque a porta está para fechar. Chega um momento em que ninguém pode segurar a respiração da graça. O Jacó foi falando, foi dizendo aos filhos o bem e o mal que haveria de acontecer a eles. Mas daqui um pouquinho, a Bíblia diz, e ele encolheu seus pés sobre a cama e se reuniu ao seu povo. Fechou. Ó, acabou. Fiquemos de pé. Eu tenho um casal de irmãos que foram batizados e eles desejaram receber uma oração da igreja pela vida conjugal deles, que já existe há muitos e muitos anos, mais de 20 ou de 30 anos. Mas eles foram batizados há pouco tempo, pediram. É o irmão Manuel Ricardo e a irmã Marina. Mas antes de orarmos por eles, eu gostaria de convidar você para fechar seus olhos. Gostaria de perguntar para você uma coisa aqui hoje de manhã. Se a graça tem te procurado, tem tido paciência, tem esperado por você, e você sabe que Deus tem tido paciência com você, e você não se aprontou para a graça, estaria pronto para receber o juízo visitando a sua casa? Você está pronto para enfrentar a desgraça que vai atingir a terra? Que vai atingir o seu lar? Então ouça este aviso de manhã. Ouça este aviso. A graça está te chamando. A graça está chamando pelo seu nome. Pare de brincadeira. Acerte o que está errado.
Haveria alguma mão que teria coragem de se levantar por saber que esta mensagem de manhã Deus mandou que eu a trouxesse por você? E é só por uma razão. Porque a graça tem acobertado a sua vida. E é só por uma razão. E se você não percebeu, perceba. Eu hoje entendo porque eu estava com vontade de chorar. Não era o César, era o Espírito de Cristo. O mesmo Jesus que chorou sobre Jerusalém. Chorou porque viu a desgraça que haveria de Jerusalém enfrentar, por não reconhecer o seu tempo. Ah, Jerusalém, se tu reconhecesses o tempo da tua visitação. Se você quiser acreditar, Jesus está chorando por causa da tua vida. Vendo a hora chegando, Jesus chorou: ah, Jerusalém, eu queria colocar você debaixo das minhas asas. Eu não queria que o mal te atingisse, eu queria te proteger, Jerusalém. Você não quis. Haveria alguma mão que se levantaria aqui para pedir misericórdia nesta manhã? Ainda existe uma brechinha. Existe ainda uma brechinha. Existe ainda só uma brechinha. Entre nesta manhã, nesta brechinha. Entre e diga: Deus, tenha misericórdia de mim. Olha a minha família, olha a minha vida. Por favor, haveria alguma alma que gostaria de dizer de maneira honesta: Jesus, eu não quero ficar, eu preciso do Senhor, me ajude a colocar minha vida em ordem, me ajude a colocar minha vida em ordem. Abra teu coração. Abra teu coração. Libere as coisas que estão erradas. Libere tudo que está errado. Não queira nada errado na sua vida.
Não tenha nada contra ninguém. Oh, meu Deus. Me ajuda. Peço-te, quantas justiça expulse Satanás. Eu já os coloquei. Salve a alma deles. Peço no nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, faço lembrar as palavras que te disse quando tu voltares. Por favor, não deixa nenhum de nós para trás. Nos ajude, de alguma maneira, a estar prontos para aquela hora, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o errado se endireite. Que o apóstata se conserte. E aquele que sabe que tem se afastado de Deus e continua se afastando, corra nesta manhã. A graça está te chamando. Meus irmãos visitantes, você que ainda não é batizado, ouça-me nesta manhã. Entregue a sua vida sem reservas a Jesus Cristo. Aproveite, porque Deus está te chamando. Talvez você nunca mais ouça esta voz, e nunca mais tenha a oportunidade. Talvez tenhamos alguém aqui que gostaria de hoje mesmo, antes que o culto terminasse, não ir para casa sem acertar sua vida com Deus. E dizer, eu quero ser batizado, eu quero mudar de vida, eu quero ir, eu não quero ficar. Você está vendo que eu não estou brincando de igreja com as pessoas. E talvez tenha alguém aqui que está esperando esta oportunidade, e a porta está aberta ainda nesta manhã. Se tem alguém que gostaria de receber uma oração de fé especial por este momento e quer vir à frente, eu convidaria você para vir à frente. Você que ainda não é batizado e deseja ser batizado e mudar de vida e preparar sua vida, não é mudar de igreja, é mudar de vida. Se tem alguém aqui nesta situação, eu gostaria de chamá-lo no nome de Jesus. Aliás, Jesus está te chamando. Não há ninguém?
mas a graça, a porta ainda está aberta. Irmão Manuel, irmã Marina, vocês podem vir à frente. Gostaria de orar pela sua saúde, gostaria de orar pelos seus negócios, gostaria de orar pela sua vida, porque ainda há uma brechinha na porta. Há alguém que gostaria de uma oração especial e levantaria a sua mão. Você está certo com Deus? Pai, no nome de Jesus, atenda a necessidade deste irmão e desta irmã, tanto na saúde como nos negócios seculares e sobretudo na alma. Eu entrego estas pessoas e peço que elas tenham vitória no nome de Jesus. Que esta brechinha da porta ainda possa passar a graça e ajudar estas pessoas. Para a glória do teu nome. Amém. Vamos orar pelo irmão Manuel e pela irmã Marina. Levantemos nossas mãos. Deus, Pai, aqui está um casal que quer a bênção do Senhor para a vida deles. Eles são felizes, mas eles querem ser felizes não só aqui, mas por toda a eternidade. Oro que o Senhor junte estes corações em amor e em fé, e como são felizes aqui, possam ser muito mais felizes na eternidade, onde os problemas, a morte e a dor jamais baterá na porta da casa deles. Peço no nome de Jesus, abençoe a vida do meu irmão, abençoe a vida da minha irmã, que eles tenham saúde e que sobretudo tenham a mão de misericórdia do Senhor sobre eles. Assim oramos e te pedimos no nome de Jesus. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe. Sejam felizes. Glória a Deus. Guarda-nos de volta para casa. Mas há uma coisa que eu gostaria de te pedir. Não deixe o diabo tirar esta semente do coração dos meus irmãos. Sela isto no nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Aperte a mão do seu irmão e diga: está chegando a hora de partir. Às 18h haverá culto. Terça-feira teremos culto de oração aqui. Vamos lembrar que a partir de quinta-feira teremos encontro de pastores. Aqui em João Pessoa teremos um culto na quinta-feira e teremos um culto especial no sábado. Nós não temos culto aqui sábado, mas esta semana haverá culto sábado. Convide alguém, um parente, um amigo, venha. Vamos louvar a Deus juntos, amém? Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira inicia o encontro de pastores. Sábado, um culto especial às 6h30 às 18h30. E domingo, encerrando as reuniões com os pastores às 9h. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz:
vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora eu posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue lavou-me e agora eu novo sou, pois a graça de meu Jesus me alcançou. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei.